Queridos irmãos e irmãs, vindos de paróquias da nossa diocese, também aqui desta nossa paróquia catedral, quero saudar e já aqui agradecer a Dom Fernando Barbosa, não só pela presença mais uma vez nesta noite, mas pela agradável companhia dele nesta última semana, desde que terminou a Assembleia dos Bispos em Aparecida. De lá para cá estivemos juntos nesses dias, comendo, conversando, partilhando a vida, e é muito bonito perceber o espírito de despojamento, de pobreza, de missionariedade presente no coração deste homem. Agradeço a ele imensamente pelo belo testemunho que ele me deu e deu àqueles que vivem conosco lá na Casa Episcopal. Quero saudar também os queridos irmãos sacerdotes, posso dizer, de muitas horas neste tempo de 60 anos. Temos aqui sacerdotes das primeiras horas, como o Padre Demóstenes, o Padre Luiz Carlos, o Padre Edilson, e temos também sacerdotes das penúltimas horas, em vários momentos da história da diocese. E aqui quero saudá-los no nome do Padre Aldair, que celebrou ontem, e o Padre Rodrigo, que celebraram ontem 11 anos de sacerdócio. Esses estão nas horas penúltimas. E há aqueles que Deus também nos concedeu, ainda neste ano, na última hora, que estiveram conosco ontem na celebração festiva. É muito bom tê-los aqui, porque também nesta noite se expressa a totalidade da nossa igreja. O bispo, os sacerdotes, as religiosas que estão aqui no meio de nós, os leigos e leigas, os seminaristas e vocacionados, portanto, os que estão no caminho de construção de uma resposta vocacional a Deus. Então estamos aqui, o povo de Deus, nos vários ofícios para os quais Deus nos chamou nesta igreja. Deus seja louvado por tudo aquilo que somos nesta noite e que expressa o que somos todos os dias e fomos ao longo de 60 anos. Uma igreja reunida na fé, empenhada na missão e olhando para frente com esperança naquilo que nós ainda precisamos fazer. Que bom que podemos viver de maneira jubilosa estes dias. Fazer festa é bom, porque fazer festa anima a gente, joga a gente para cima, joga a gente para frente, que a gente percebe que de fato fizemos muitas coisas boas e belas e temos outras tantas por fazer. E a festa, a dimensão festiva da missão, ela é, digamos, um bom oásis, onde a gente se encontra, onde a gente senta, onde a gente come e se alegra, e isso nos faz perceber como uma grande família de irmãos que estamos juntos nesta parcela do povo de Deus que é a Diocese de Divinópolis. Que bom que nós estivemos reunidos nesses dias. E esta Eucaristia quer ser exatamente uma ação de graças, aquilo que a própria Eucaristia é, ação de graças, por tudo aquilo que vivemos neste ano jubilar, desde o dia 11 de julho, onde começamos lá em Itapecerica, até esta noite bendita, quando nós, olhando para trás, agradecemos a Deus por tudo aquilo que vivemos de festa, de alegria, de encontro, de expressão da nossa vida diocesana. Digamos que esse seja o último evento no nível diocesano. Temos ainda 2 atividades. Faremos-nos ainda romeiros por 2 vezes. Seremos romeiros no Santuário Nacional, no dia 25 de maio, e seremos romeiros no Santuário Estadual da Piedade, no dia 29 de junho. E lá, diante da Mãe
sob esses dois títulos, vamos ainda uma vez agradecer a Deus por este caminho percorrido de 60 anos. E conceda-nos, Deus, a graça de nos encontrar, por que não, também nessas duas romarias que haveremos de realizar ainda. As leituras que nós ouvimos neste 5º domingo da Páscoa nos colocam exatamente dentro da missão. As leituras nos fazem perceber onde estamos, para onde vamos e o que fazemos nesse percurso. Onde estamos? A leitura dos Atos dos Apóstolos, que nós lemos hoje, já estamos no capítulo 14, é um livro de Lucas, que nós lemos sobretudo no tempo pascal. Aqui já nos encontramos com Paulo e Barnabé, passamos já, digamos, o tempo de Pedro, e agora entramos nos Atos de Paulo e daqueles que estiveram com ele na missão. Aqui estamos então exatamente diante de uma igreja que cresce em dinamismo, cresce em ministérios, também cresce em sofrimentos, mas tudo isso feito por causa de Jesus, por causa do Evangelho, por causa do reino. Aqui nos encontramos com Paulo e Barnabé exortando os discípulos a permanecerem firmes. O que Paulo disse lá serve para nós hoje. Este é o lugar da missão, é aqui que nós também estamos. É preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Aqui não se trata simplesmente de encarar o reino como a coisa última onde entraremos depois de sofrer. Não, sofreremos aqui para que o reino venha, porque é isso que nós rezamos todos os dias e rezaremos daqui a pouco: venha o vosso reino. Como lembra Jesus em outro lugar, o reino vem com violência, isto é, nós vamos precisar nos gastar. Haverá fadiga, haverá cansaço, haverá sofrimento, para que o mundo entre no mistério e no dinamismo do reino. Jesus não escondeu isso de nós. Isto é, quando nós rezamos, venha o vosso reino, isso implica em atitudes interiores de conversão, atitudes exteriores de conversão, e isso haverá de nos causar sim fadiga, cansaço, sofrimento. É preciso que passemos por sofrimentos para que o reino venha, para que nós entremos nele, para que o reino esteja em nós, até que chegue a plenitude do reino. Então, aqui nessa leitura percebemos que estamos no lugar certo. Se sofremos pelo reino, isso estava na ordem do dia. Isso estava, digamos assim, na receita do reino. E abraçamos isso como nossa missão também. Mas para além disso, a leitura nos faz perceber que vão entrando personagens novos na missão. O texto diz: os apóstolos designaram presbíteros para cada comunidade, rezavam e impunham as mãos sobre eles e os confiavam ao Senhor. No princípio, cada comunidade tinha o seu bispo, os seus presbíteros e os seus diáconos. As comunidades vão crescendo, o bispo vai ficando em algum lugar e vai colocando nas comunidades presbíteros, que são exatamente, como lembra o rito da ordenação, aqueles que participam do ministério do bispo. Estão lá para, em comunhão com o bispo, agirem e anunciarem o reino de Jesus, para que ele também esteja lá. E na comunhão entre nós, os bispos e os seus presbíteros e diáconos que se ocuparam lá, e também neste tempo vai se recuperando um diaconato permanente que se põe diante da missão, da caridade, do serviço dos pobres, exatamente nesses ministérios que o reino vai sendo anunciado e vai se expandindo no meio de nós, não sem sofrimento, repito. E assim estamos exatamente nesse lugar, onde aqui também
nesta diocese, nas nossas paróquias, vamos anunciando o reino, os ministérios vão se diversificando e cada um tomando lugar na grande e única missão que é anunciar Jesus Cristo morto e ressuscitado, anunciar que o seu reino já chegou e precisa crescer, e nos cabe a nós, os discípulos, sermos aqueles que vão tirar de dentro de si, de dentro de nós mesmos, o reino. Como lembra Jesus, o reino está dentro de vós, no meio de vós, e precisa expandir-se nas direções onde ele ainda não chegou. Este é o lugar que estamos. Mas também a leitura fala do lugar onde chegaremos. O livro do Apocalipse é belíssimo. Estamos aqui no capítulo 21, já no finalzinho, são 22 capítulos. Aqui já se desenha, depois da tragédia humana, depois dos conflitos, depois da tribulação, para usar a palavra do Apocalipse, então depois da tribulação, então agora é a hora do desfecho da história. Vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar, o lugar do mal, o mar não existe mais. O mal fora vencido. Agora é o lugar de Deus, é o tempo de Deus, é a plenitude do reino. Vi a cidade santa, a Jerusalém, descer do céu como esposa vestida e enfeitada para o seu marido, e ela se estabelece como a morada de Deus com os seus. Deus vai morar no meio deles, eles serão o seu povo e o próprio Deus estará com eles. E naquela habitação, naquela plenitude do reino, para onde vamos? O reino já começou e avançamos na direção da plenitude. Ali Deus enxugará toda lágrima, a morte não vai existir mais, não haverá luto, nem choro, nem dor, porque passou o que era antes e Deus fez novas todas as coisas. É para lá que vamos, gente. É para este lugar bendito que vamos. Enquanto não chega a plenitude, estamos aqui na missão de cada dia, um dia depois do outro, cada um fazendo o que pode, o que deve, para anunciar Jesus, ampliar o reino, até que chegue o último dia. E aí, o que está entre a missão e o último dia, é aquilo que Jesus apresenta no Evangelho. O que está no meio, entre o hoje e o fim? O que está no meio é o amor. Estamos aqui no discurso da ceia do quarto evangelho. Um belo discurso, belo e longo discurso de Jesus. Aqui, diz o texto, depois que Judas saiu, diz o texto, tendo o diabo entrado em Judas, ele sai. João diz, era noite. E agora o texto segue. Agora foi glorificado o Filho do Homem. Deus foi glorificado nele e vai glorificá-lo ainda mais e logo. A glorificação é a cruz. É na cruz que Jesus expressa o seu amor por nós, a sua fidelidade ao Pai. No quarto evangelho, a crucificação é o lugar da glorificação. É ali que Jesus toma solenemente a glória. E é muito bonito perceber isso no quarto evangelho. É o lugar de manifestação de um amor que ama até o fim. Mas ali, ainda na ceia, Jesus dá aos seus, que ele chama de filhinhos, o mandamento novo. Eu vos dou um novo mandamento: amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Onde é que está o novo aqui? Santo Agostinho dizia: onde é que está o novo? O amor já estava colocado como elemento constitutivo da lei. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo,
como a si mesmo. Onde é que está o novo? Perguntava Agostinho. Ele mesmo responde: o novo está na medida. Não se trata de um amor humano, mas se trata de um amor com que fomos amados pelo próprio Deus. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos. Onde é que está o novo aqui? No como, na medida. Não é amar como eu dou conta, na minha miséria, na minha pichincha. Não, é amar com o amor com que fomos amados. Esta é a medida minha e sua. E se não chegamos ainda a isto, é nessa direção que temos que ir, irmãos. Eu não tenho que me consolar com o que eu dou conta. A medida é amar como fomos amados. E a medida é Jesus quem dá. Como eu vos amei, diz ele, amai-vos uns aos outros. O caminho da fé é o caminho de um amor que cresce na medida e na estatura de Jesus. Amor que se ocupa das pequenas coisas, dos pequenos gestos, das pequenas tarefas. E amor que ama até dar a vida. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida. Nesse arco do quase nada ao martírio, se pode viver amor. E é isso que Jesus quer. E vai dizer mais: nisto, isto é, na capacidade de amar, todos conhecerão que sois meus, se tiverdes amor uns com os outros. Se a nossa medida estiver pequena, avancemos, comamos Jesus, para que Ele nos ajude a avançar num amor que vá crescendo na estatura e na altura do amor dele por nós. Então, há um ponto de partida, há um ponto de chegada, há um dever de casa. E aqui, brevemente também, fazendo projetos e alimentando esperanças para o futuro, quando nós terminamos a nossa festa jubilar, nós percebemos que, de fato, as coisas mudaram muito desde o princípio. Só alguns dados bonitos que acho que é bom que saibam. Em 1958, quando a diocese foi criada, havia 25 paróquias. Hoje, são 54. Naquela ocasião, como até hoje, claro, naquela ocasião havia uma paróquia criada ainda pelo bispo do Rio de Janeiro. Havia 11 paróquias criadas mais tarde a partir do bispo de Mariana. E havia 13 paróquias criadas mais tarde ainda pelo bispo de Belo Horizonte. Mas eram 25 lá, 54 agora. Naquela ocasião, 58, na bula de criação, eram 12 cidades. Hoje, 25. Claro que não cresceu o território. Aquelas 12 iniciais foram divididas. Agora já são 25 cidades. Lá em 58, a diocese inteira tinha um pouco mais de 100 mil habitantes. Hoje, a diocese tem em torno de 850 mil. Então crescemos. Sinal de que, se cresceram as estruturas, também cresceu a missão e cresceu, digamos, o anúncio do Evangelho e o reino entre nós. Isso nos obriga ainda mais a estarmos ativos e atentos neste tempo. E aí, tendo celebrado um jubileu, olhando para trás e percebemos crescimentos, avanços, expansões, o que podemos esperar de futuro? O que queremos no futuro? Em 4 frases bíblicas, eu digo o que nós queremos para o futuro. E cada frase bíblica, depois fui verificar, cada uma delas está num dos evangelhos. O que queremos para o futuro? Primeira frase: que todos sejam um. É uma frase do Evangelho de João. Precisamos, e esse é o nosso sonho, crescer na comunhão. Na comunhão sempre maior.
Comunhão que cria espaços de diálogo, comunhão que cria proximidade, comunhão que cria estruturas onde as pessoas podem falar e opinar, comunhão que vai dando beleza às nossas instâncias, os nossos conselhos, onde juntamente com leigos e leigas, os sacerdotes podem encaminhar a missão, que todos sejam um. Uma comunhão que cresce sempre mais. No Evangelho de João é o amor e a unidade que distinguem os discípulos. Nisso saberão que sois meus, amai-vos. Que todos sejam um, para que o mundo creia. Esses são deveres de casa importantes para nós. Segunda coisa, livrai-nos do maligno. Esta frase está no Evangelho de Mateus, na oração do Senhor. Livrai-nos do maligno. Estamos dentro do mistério do reino, verdade. Mas também nos toca todos os dias o mistério do mal, que também penetra a igreja, gente. Também penetra a igreja. Como lembrava ontem tão bem Dom Valmor, entre nós também existem muitas polarizações, muitos partidos, muitas tendências. Até que isso não é o problema. O problema são os embates, onde uns acham que estão certos, os outros estão errados, onde esse lado está certo, o outro está errado, onde começam os ataques recíprocos. E não estou falando de fora contra nós, não. Estou falando do lado de dentro. O maligno também nos toca, nos divide. E o que nós queremos para o futuro é isso: livrai-nos do maligno. Se o maligno vence, não construímos comunhão. Se construímos comunhão, vencemos o maligno. É a segunda frase. A terceira: rogai operários para a messe. É um texto de Lucas, porque a messe é grande e os operários são poucos. Para mim esse é outro dever de casa nosso, irmãos. Rogar operários para a messe. Ontem eu pedia, e digo também a vocês, vamos nos acostumar a isso. Lá nas suas comunidades, antes da missa, 5 minutos antes da missa, rezem lá, como uma grande campanha que se faz hoje pelo Brasil afora. Rezem lá, antes da missa, antes da celebração da palavra, antes da reunião, antes do grupo, rezem lá um Pai Nosso e 10 Ave Marias pelas vocações. A vocação é a resposta de Deus a uma comunidade que reza. Não está faltando padre para nós ainda. Mas já tem dioceses que fecharam o propedêutico, a filosofia e a teologia, porque num raio de 10 anos não entrou ninguém. Rezemos para que não faltem vocações. Um Pai Nosso e uma Ave Maria, antes dos encontros, das celebrações, e depois da comunhão em cada missa. Enviai, Senhor, muitos operários para a vossa messe, porque a messe é grande, Senhor, e os operários são poucos. Cantando e rezando, roguemos operários. E a última frase, termino. Ide. É uma frase do Evangelho de Marcos. Ide e fazei discípulos. Ide. E o ide tem endereço. O endereço é as cidades, o urbano, porque é nesse lugar que estamos agora. 60 anos depois, a nossa diocese e o Brasil como um todo deu uma guinada na direção do urbano, com todos os problemas, desigualdades, desafios que o mundo urbano tem. É aí que nós temos que evangelizar, eu e vocês, usando todos os meios: o microfone, o WhatsApp, o computador e tudo aquilo que este tempo produziu de meios de comunicar o Evangelho. Ide. Ide, porque o Evangelho tem que avançar, porque o reino precisa crescer.
que todos sejam um. Livrai-nos do maligno. Rogai, operários, para a messe. Ide. Amém.